Revisão criminal é a ação rescisória em matéria penal. Quando então você fala em ação rescisória no crime, a gente está falando de revisão criminal. Qual é o prazo da revisão criminal? Qual é o prazo? 2 anos? 5 anos? 8 anos? Quanto? Não tem prazo a revisão criminal, e por um maravilhoso motivo. A ideia de que a coisa julgada, que traz segurança jurídica, que beneficia o coletivo, ela não poderia impedir um sujeito inocente de buscar a sua liberdade. É por isso então que a revisão criminal não tem prazo, porque o sujeito inocente, ou aquele que foi punido, a maior, aquele que merecia uma pena mais branda, a qualquer tempo ele pode buscar rescindir a sua condenação. Aliás, sua condenação, será que todo tipo de decisão desafia a revisão criminal? Não. Só sentenças condenatórias. Por que a absolvição não desafia? Porque a absolvição não turvaria esse direito de liberdade que eu acabei de falar. Então, decisões extintivas da punibilidade, decisões absolutórias, não desafiam revisão criminal. Nunca! Uma exceção. Qual? A absolvição imprópria. Essa não tem tanta cara de peça, tem mais cara de pergunta, mas saibam que a absolvição imprópria, ainda que não expressamente prevista, lá no artigo 621, aquele que começa a disciplinar a revisão criminal, a absolvição imprópria também permite revisão criminal. A absolvição imprópria, aquela que se impõe ao inimputável que praticou injusto penal, em que ele recebe medida de segurança. Joia? Bom, então a gente já sabe que a revisão criminal cabe a qualquer prazo, que tem que ser contra a sentença condenatória. Quais são as hipóteses de revisão criminal? Estão lá no 621 do Código de Processo Penal. Primeiro, se a sentença condenatória transitada em julgado, lembra, transitada em julgado, no seu preâmbulo, sempre você vai anotar que você está querendo entrar com a revisão criminal porque tem uma condenação transitada em julgado. Tem que ter transitado em julgado. Aliás, é interessante você até colocar entre parênteses: vem pela presente oferecer revisão criminal contra a decisão transitada em julgado, folhas tal. Por quê? Porque é onde vai estar a certidão do trânsito em julgado. Isso é requisito de admissibilidade da revisão criminal, que haja trânsito em julgado. Legal? Legal. Bom, então tem que ser uma sentença condenatória transitada em julgado, contrária à lei ou contrária à manifesta evidência dos autos, contrária, evidentemente à prova dos autos. Esse é o inciso primeiro. Depois vem a revisão criminal por prova falsa ou por prova nova. Como é que você faz para essa prova nova chegar aos autos? Lembra? Justificação criminal. Então, se o problema diz que tem uma nova testemunha, que essa testemunha foi ouvida depois do trânsito em julgado, você na sua revisão criminal vai falar conforme justificação criminal em anexo. Tá bem? Porque se essa testemunha foi ouvida depois do trânsito em julgado, eu te garanto, ela foi ouvida em uma justificação criminal. Joia? Bom, a quem você oferece a revisão criminal? Lembra, nunca ao juízo de primeira instância. Nunca. Juiz de primeira instância não julga a revisão criminal. No mínimo, segunda instância. Tá bem? Então nunca enderece a sua revisão ao juiz de primeiro grau. Será sempre, no mínimo, ao tribunal, no GCRIM, a turma recursal. Legal? Joia? Para o tribunal, como que você vai endereçar? Ó, tribunal? Não, presidência do tribunal. E na turma recursal, presidência da turma recursal. Bom, o seu pedido na revisão criminal deverá sempre mencionar o artigo 626. Lembra?
é o artigo 626 que diz que poderá ser reconhecida nulidade, absolvição, reclassificação, diminuição da pena. Cite sempre o artigo 626. E, se cabível, lembra também de fazer o pedido de indenização. Como o sujeito foi condenado, com sentença transitada em julgado, se você demonstrar que teve erro, sim, na maioria dos casos caberá indenização. Lembrou? Bom, era isso então, era o tempo que nós tínhamos aí planejado, ficaram as principais dicas da revisão criminal. Vai cair revisão criminal, dá uma olhadinha lá do 621 ao 626 do Código, deixa marcadinho para facilitar abrir na hora da prova, tá? Recurso ordinário constitucional. Então seria um ROC contra HC que foi denegado em Tribunal de Justiça em segundo grau. Então suponha a seguinte questão envolvendo aí questão de prisão em liberdade, prisão cautelar. Suponha que o juiz, durante o processo, ou convertendo o flagrante em preventiva, ele decretou a preventiva sem haver necessidade ou sem haver condição de sua admissibilidade. Então o juiz decretou a preventiva de maneira indevida, porque não era admissível ou porque não era necessário. Nesse caso, vamos supor que a OAB te diga que o advogado já requereu revogação da preventiva, então já houve requerimento para revogação dela, e o juiz indefere a revogação da preventiva. Então, se já requereu revogação e foi indeferida, não caberia recurso. Teria que ser o que no caso? Se indeferiu a revogação da preventiva, tem que ser HC contra a decisão do juiz de indeferimento para o TJ do Estado. Então, alguém já requereu a revogação da preventiva, já foi indeferida, contra o indeferimento, já impetrar HC e chegou ao TJ, aí vem a maldade, que por decisão não unânime denega o HC por 2 votos a 1. Qual o recurso cabível? Primeira coisa, você pode pensar em embargos infringentes. Não é, tá? Infringentes pressupõem decisão de 2 a 1 contra a defesa, mas dentro de apelação, dentro de rese ou de agravo à execução. Se foi dentro da ação originária de habeas corpus, não cabe infringentes. O que vai caber se for denegado HC em tribunal, seja por quantos votos for, por 2 a 1 ou por 200 a 0. É ROC para o STJ. Então seria um recurso ordinário constitucional para o STJ, que você iria interpor com fundamento na Constituição Federal, artigo 105, 2A. 105, 2A da Constituição, combinado com a Lei 8.038/90. Tá? Você vai endereçar para quem? São 2 peças, interposição e razões. Para quem que vai a interposição do ROC? Você vai endereçar para o presidente do tribunal recorrido, que seria o TJ. Ficaria lá, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado dele. E as razões você vai fazer, nesse caso, para o STJ, daquela forma tríplice: Superior Tribunal de Justiça, colenda turma, douto Procurador da República. Tá certo? Eu falo em turma e não em Câmara, e eu falo em Procurador da República e não de Justiça. Ok? Aí, na sua tese, você vai ter a questão de ser cabível ou não a preventiva. Então, vamos supor que, no caso, o juiz decretou a preventiva de forma originária para um furto simples, cuja pena máxima é 4 anos. Se é 4 redondo, não admite preventiva. Tem que ser pena máxima combinada superior a 4, artigo 303, inciso 1. E ele não é reincidente em crime doloso e não tem violência contra a doméstica ou familiar, e também não tem dúvida quanto à identidade. Então não era sequer admissível a preventiva nesse caso, porque faltava a condição de admissibilidade do artigo 313. Ela seria incogitável. E além disso, a preventiva não era necessária porque era suficiente uma cautelar diversa da prisão do artigo 319 ou 320. Ou seja, por N motivos não cabia preventiva. Ou porque não era admissível, ou porque não era necessária. Eu vou pedir o que nesse caso? A tese seria, nesse caso, prisão indevida, porque falta de admissibilidade ou não era necessária, e eu vou pedir, na parte final, requer seja conhecido e provido para a revogação da preventiva, pura e simples, se for possível. Tá? Revogação da preventiva, e caso assim não entenda Vossa Excelência, a concessão de liberdade provisória, impondo, se for o caso, cautelares diversas da prisão.